Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis, eu sou a Adriana Couto e a gente começa com o Museu Paulista, que muita gente conhece como o Museu do Ipiranga. Ele está fechado para visitas desde 2013. A decisão foi tomada depois de uma série de infiltrações que comprometeram o forro do edifício. As obras devem começar no ano que vem. Devem, porque o museu ainda precisa captar, com a iniciativa privada, cerca de 100 milhões de reais para a obra. Se tudo der certo, a reabertura está prevista para 2022, no bicentenário da independência do Brasil. O prédio do Museu Paulista está praticamente desocupado. A transferência do acervo, com mais de 400 mil itens datados do século XVI até meados do século XX, começou há 3 anos. De carruagens a mobiliários e objetos do cotidiano, de documentos históricos a obras de arte. E falta pouco. Essas são praticamente as últimas peças empacotadas. O acervo ficará acomodado em vários imóveis alugados na região do Parque da Independência. Mas algumas obras de grandes dimensões ficam no museu, como o icônico quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, testemunhando a reforma e a restauração do edifício. A última abordagem desse edifício havia acontecido em meados de 90, né? Teve apoios, inclusive, da iniciativa privada. Então, foi quando toda essa parte da Sanca foi restaurada. Tivemos restaurações também, modernizações de parte elétrica. Então, em meados de 90 aconteceu uma iniciativa, mas já estava mais do que na hora de uma iniciativa desse porte. Apesar de não haver problemas estruturais no prédio inaugurado em 1885, muita coisa tem que ser feita. O projeto arquitetônico foi escolhido por meio de um concurso e há um cuidado para modernizar o edifício sem descaracterizá-lo. Ele vai ser um novo museu, mas ele vai, na paisagem, continuar essa belíssima arquitetura que ele é. Tornar esse edifício acessível. Esse edifício tem que ser um edifício para todos. E nós teremos aquilo que nós sempre nos ressentimos disso, aliás, os relatórios históricos, desde a abertura se ressentem disso, que é mais área, no caso, área para acolhimento. Depois da reforma, a área expositiva do museu vai ficar 3 vezes maior do que era antes do fechamento. Porque nós vamos liberar todos os andares para as exposições. Essa é a ideia. Porque o acervo sai, ele não funcionará mais como reserva técnica e isso constituirá uma segunda etapa desse grande projeto, que é ter um edifício só voltado para os acervos e laboratórios. Então, nós estamos retirando, esse acervo só voltará na forma de exposições. Esse projeto de 80 a 100 milhões de reais, de 80 a 100 milhões de reais, vai buscar recursos como? Junto à iniciativa privada. Então, o que a universidade tem garantido é essa continuidade do trabalho, que é a atividade fim dela, né? Pesquisa, ensino, a extensão. Então, agora é a fase, chegado ao momento da iniciativa privada e a sociedade civil, como um todo, se mobilizar também. Museus não rendem lucro em lugar nenhum no mundo, certo? Nem o Louvre? Não, nem o Louvre, por incrível que pareça. Eles dependem do aporte da sociedade, seja por meio de ingresso, venda de imagem, mas então isso é a sociedade se apropriar, né? Quer dizer, formas mistas de financiamento das ações do museu podem sim acontecer e a USP está se preparando para isso. Se tudo der certo, a reforma deve começar no 2º semestre do ano que vem, para o museu reabrir as portas em 2022. O museu vai tratar do quê? Quais são as histórias, no plural, que ele vai contar? Como ele vai mobilizar e ressignificar os seus acervos, né? Então, são perguntas que nós não fazemos só para os curadores, a gente tem que fazer também para a sociedade. O museu, ele tem o papel de provocar a reflexão, não é tomar partido, mas não. Ele é um museu que tem que ser um lugar onde as reflexões e as questões, que as pessoas saiam daqui com perguntas, mais do que com respostas prontas. Sair com perguntas. Esse é um bom lugar de estar, não? Mas não tenho a menor dúvida. Eu acho que o pessoal do Museu Paulista está fazendo um trabalho muito importante de recuperar o museu e torná-lo ainda mais significativo para a comunidade de São Paulo, né? E para a comunidade do Brasil. Porque mesmo sem deixar de desenvolver, o que a Solange falou muito bem, eles tomaram cuidado de manter as atividades de pesquisas, de estudo,
enquanto desenvolvem esse projeto para reforma e para restauro. Eu acho importantíssimo isso. É claro. Tadeu Chiarelli, deixa eu falar mais sobre o nosso convidado. Tadeu é professor titular da USP, do Departamento de Artes Plásticas. Ele já dirigiu importantes museus como a Pinacoteca, MAC USP, eu falando MAC USP, MAC USP, e passou pelo MAN também, né, Tadeu? Agora a gente vê esse museu, você falou que ele ficou, e a gente percebeu aí, tem a biblioteca, saiu do museu, mas foi reaberta já para os pesquisadores, claro, mesmo com a área expositiva já fechada. É um museu ligado à pesquisa, ligado à universidade, exato, e que tem uma gerência ali, uma gestão muito complexa, né? Museu é diferente de um centro cultural, né? Exatamente, isso, né? Porque normalmente quando você vai, sei lá, vou visitar uma exposição, o público, de uma maneira geral, não presta atenção aonde ele está. Então, tanto faz ele estar num centro cultural como num museu. Na verdade, normalmente, um centro cultural, ele contrata exposições dentro do mercado de exposições internacional e nacional. Um museu, na verdade, o que define não são as exposições que ele faz, o que define são as coleções que ele guarda, é o acervo que ele guarda que vai gerar todo um trabalho de pesquisa, de estudo, de conservação e de exposições. Também. A exposição é um dos aspectos do trabalho muito complexo de um museu. Imagina o Museu do Ipiranga, por exemplo, que é um museu histórico, ele tem uma equipe importante de profissionais, de historiadores, de curadores do museu e de técnicos que dão a base de sustentação para as exposições que eles desenvolvem e isso eu acho muito importante, eles mantiveram o acesso de outros pesquisadores, outros estudiosos, junto ao arquivo, junto à biblioteca, para que as pesquisas continuem existindo, independente do espaço físico não estar na melhor condição. Claro, esse lado expositivo. Exatamente. Pois é, e aí, Tadeu, você gerir um museu que tem tantas particularidades é difícil. Tem muitos modelos. Na Pinacoteca, por exemplo, você que já foi diretor de lá, a Pinacoteca ela é gerida por uma OS, né? Uma organização. Exatamente. E foi muito interessante a experiência, porque a minha experiência imediatamente anterior tinha sido o Museu de Arte Contemporânea da USP, que é um museu universitário, como o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista. E eu, então, fui para a Pinacoteca e eu fiquei surpreso, muito surpreso, com a conexão que existia entre a OS e a Secretaria de Cultura. A Secretaria cobrando... Claro que eu estou exagerando, mas assim, a impressão que dava é que ela cobrava cotidianamente as justificativas e as atividades que a Pinacoteca desenvolvia em todas as áreas. E fluía muito bem ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? A Pinacoteca, junto com a OAS, que não é uma organização sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Né? É muito nítido. As pessoas falam muitas vezes que temem, com razão, de que o patrimônio público poderia estar sendo privatizado. Quer dizer, quem faz a gerência, de fato, em última instância, do patrimônio da Pinacoteca é a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então você está falando que é um modelo que pode dar certo. Que no caso da Pinacoteca tem dado. Entendi. Entendeu? Eu não sei, eu acho que não pode ser uma panaceia para todos os museus sem distinção de uma vez só. Eu acho que no caso específico da Pinacoteca tem dado certo. E com tranquilidade. Claro, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. A gente volta depois do intervalo com o Tadeu Chiarelli para falar mais sobre gestão de museus. Fique por aí. Metrópolis de Olho na Cultura, o nosso convidado é o Tadeu Chiarelli, professor da USP, que já dirigiu, já passou por grandes instituições aqui de São Paulo, como a Pinacoteca, o MAC, né, também, o MAN. Tadeu, a gente viu que o Museu do Ipiranga precisa de 100 milhões, o Museu Paulista de 100 milhões para a sua obra, né? Que vai vir tudo da iniciativa privada. A iniciativa privada
pode ajudar os museus e tem que ajudar os museus não conseguem só viver com a verba pública, né? Claro. O que eu penso é o seguinte, que a gente não pode tirar da questão, é que a Universidade de São Paulo, como a própria diretora do Museu, Solange, disse, está garantindo a manutenção das atividades do museu, né? Com exceção, obviamente, das exposições. Mas isso é um dado extremamente importante, isso custa muito e isso está garantido. Agora, eu acho que, além do espírito cívico, de que é o museu mais importante, mais querido da população de São Paulo, é o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista. Quer dizer, além desse espírito cívico que a gente espera seja despertado nos empresários, falando de uma maneira muito prática, você associar a sua empresa, você associar o seu logo a recuperação de um símbolo do Estado de São Paulo, numa data que não é uma data qualquer, é quando o museu faz 100 anos, quando a Semana de 22 faz 100 anos e tem o bicentenário da independência. Então, você imagina você associar, você pessoa jurídica, você uma empresa, e mesmo você pessoa física, que com certeza, pelo que a diretora falou, existe essa possibilidade. Eu acho que é o momento. Eu acho que é o momento para que não ocorra com o museu, para que não corramos o risco de que ocorra com o Museu do Ipiranga, o que infelizmente aconteceu com o Museu Nacional. E os museus têm que buscar a alternativa. Desculpa, tem que mudar, tem que buscar. Eu acho que tem que buscar. Eu acho que aí... E aí é muito bonito assistir a essa dinâmica, né? Quer dizer, como que o Museu Paulista, apesar de todos os pontos negativos, ele continua, ele está dando sinais de vida. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Vamos torcer. Eu fiquei pensando, será que vai conseguir esses 100 milhões? Vai conseguir. Agora você já me convenceu. Tadeu, muito obrigada. Foi um prazer. Eu te agradeço, imagina. Vamos terminar o Metrópolis com música, com o som de Tom Morello, guitarrista americano das bandas Rage Against the Machine e Audioslave. Toca de graça no Brasil neste fim de semana. Amanhã em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, e domingo na área externa do auditório do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. É o festival Best of Blues, que tem uma série de outros convidados. Então fique com um som novo do álbum de Tom Morello, The Atlas Underground, com a participação do rapper Vic Mensa. Beijo, até domingo às 7h30 da noite. We don't believe you, fight the hand that feeds you.